Olá, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Hoje, domingão, espero que todos tenham tido um bom dia. Hoje nós vamos tratar sobre o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nós vamos dar continuidade ao estudo que nós iniciamos na semana passada, falando sobre reencarnação. Nós lemos alguns itens na semana passada e hoje nós vamos dar continuidade. Os itens que nós lemos do subcapítulo Reencarnação foram os itens 5, 7 e 9, 5, 7 a 9, e agora nós vamos ler do item 10 adiante, do item 10 até o item 15. Qual que é o objetivo desse estudo do Evangelho no Lar? Exatamente deste capítulo, desse subcapítulo que fala sobre a reencarnação. É a gente entender a reencarnação com a base nos ensinamentos trazidos por Jesus e também em profetas do Antigo Testamento. A gente vai pensar, caramba, mas falava no Antigo Testamento sobre a reencarnação? É isso que a gente vai ver. Destacando que esse conhecimento da reencarnação, ele precede desde a antiguidade e que o Espiritismo simplesmente apenas vem para interpretar e também colocar ao alcance de todas as pessoas. Então, vamos dar início ao nosso Evangelho no Lar. Lembrando, se você pegou a sua aguinha, que atrás a minha já está a postos, a minha da minha família, uma garrafa, um copo, uma jarra, o que você quiser, para que possa ser fluidificado durante o nosso Evangelho, recebendo os bons fluidos que nós tenhamos a necessidade para a cura, dos nossos, tanto do nosso físico quanto do nosso lado espiritual também. Sejam bem-vindos, todos estão chegando. Boa noite Solange, Gabi, Simone, Guiri, quem mais? Camila. Sejam todos bem-vindos, Raquel, Zezé. Vamos dar início então ao nosso Evangelho. Se quiser já deixar também de onde você está escrevendo, assistindo, acompanhando esse Evangelho no Lar. Gostaria que vocês que estão acompanhando desde o começo ou há algum tempo já, que manifestem o que vocês estão sentindo, se vocês estão gostando, o que vocês gostariam, se tem algum ponto a melhorar, se tem todo o entendimento que o nosso estudo dentro do Evangelho no Lar está trazendo. É muito importante para que a gente consiga corrigir os pontos em que a gente acaba falhando e também ajudar a trazer mais pessoas para poder acompanhar esse Evangelho. Então, nesse momento, vou pedir para que vocês se sentem confortavelmente, que vocês procurem a melhor postura e que vocês possam fechar os olhos, respirar profundamente, deixar trocar as energias do corpo na melodia dessa canção, dessa música, que possamos aos poucos nessa troca de ar do nosso organismo, que nós possamos expelir tudo aquilo que não esteja bem na gente e que possamos inspirar novas energias, que possamos nos desligar do que aconteceu no dia de hoje, do que aconteceu ao longo dessa semana, das coisas ruins, das coisas boas, e vamos focar só em nós nesse momento. Que nós possamos dedicar esses minutos só para a gente. E assim, com a mente mais limpa, mais tranquilos, nós vamos elevando os nossos pensamentos. Vamos direcionando para a espiritualidade maior, nos conectando aos nossos mentores do alto e vamos saudando com muita alegria o nosso mentor individual, agradecendo pela companhia, por estar conosco desde longa data, por nos inspirar, nos proteger. Recebemos ele com um abraço bem fraterno. Saudamos também os espíritos ligados ao trabalho deste Evangelho no Lar, no perfil Terceira Revelação, no canal no YouTube, todas as pessoas que são atingidas, suas casas,
nos conectamos à espiritualidade. E juntos dela, nós damos licença para as equipes de limpeza, proteção e higienização adentrarem o nosso lar, permitindo a entrada dos índios Itaporãs, Brogotás, os pretos da Princesa Isabel e os filhos do deserto de Sulamia, que passam com seus incensos, com suas ervas, por todos os cômodos da nossa casa, desde a entrada, sala, cozinha, banheiros. Eles vão higienizando, vão retirando todo e qualquer miasmas, placas, formas, pensamentos que ainda estejam pesando nos ambientes. E assim agradecemos a esses irmãos pela presença e nos ligamos a Ricardo, coração de leão, e pedimos que deixe um ou mais de seus cruzados guardando o nosso lar. Que ele fique a postos ao longo dessa semana, protegendo e guardando contra toda e qualquer negatividade, e que permita entrar apenas aquilo que for autorizado pelo Pai. Nesse momento, nossa casa é protegida por uma cúpula, desde a base até o teto, e no alto uma bandeira, um farol, onde a espiritualidade consegue perceber que neste ambiente existe um Evangelho no lar. Saudamos todas as fraternidades do espaço e vamos nos ligando aos apóstolos. Queridos irmãos, devotos nos ensinamentos do Cristo, exemplos de transformação, de reforma íntima, Paulo, Maria de Magdala, que possamos, com suas vivências, com seus exemplos, nos auxiliar em nossa transformação. Saudamos a nossa mãe, Maria de Nazaré, e nos sentimos abraçados, amparados no colo de mãe. E ela nos leva até seu Filho Jesus. E agradecidos ao Cristo, só podemos humildemente pedir que nos ampare, que nos console e que nos mantenha firme no caminho do bem, da boa moral. E agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por estarmos aqui mais esse dia, dedicando um tempo para nós, para a nossa espiritualidade. E assim agradecemos, Pai, por tudo que temos, por tudo que somos, pela nossa família, pela saúde, por tudo que temos, que em verdade te pertence. E assim, gratos, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, e venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Espero que todos estejam bem. Como estava falando, hoje vamos dar continuidade ao assunto reencarnação, que nós começamos já na semana passada. Então, quem tiver o Evangelho no lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, quiser acompanhar, capítulo 4, subcapítulo Reencarnação, Ressurreição e Reencarnação. E aí nós vamos começar hoje pelo item 10. O item 10 ele começa dizendo o seguinte: desde os tempos de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força, e os que fazem violência são os que arrebatam. Porque todos os profetas e a lei, até João, profetizaram.
E se vós o quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Mateus capítulo 11, versículos 12 a 15. No item 11 da sequência. Se o princípio da reencarnação expresso em São João podia a rigor ser interpretado num sentido puramente místico, já não aconteceria o mesmo nessa passagem de São Mateus, onde não há equívoco possível. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Aqui não existe figura, nem alegoria. Trata-se de uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força. O que significam essas palavras? Pois João ainda vivia no momento em que foram ditas? Jesus as explica ao dizer, abre aspas, e se vós os quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir, fecha aspas. Ora, João tendo sido Elias, Jesus alude ao tempo em que João vivia com o nome de Elias. Até agora, o reino dos céus é tomado pela força, fecha aspas. É outra alusão à violência à lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para a conquista da terra prometida. Paraíso dos hebreus, enquanto que, segundo a nova lei, o céu ganho pela caridade e pela brandura. A seguir acrescenta, abre aspas, o que tem ouvidos de ouvir, ouça, fecha aspas. Essas palavras, tão frequentemente repetidas por Jesus, exprimem claramente que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Vamos entender então o que esses dois itens nos ensinam. Lembrando que a gente, nesse estudo do Evangelho, tem o auxílio dessa literatura, né, o roteiro sistematizado para o Evangelho segundo o Espiritismo. Se alguém tiver, pode acompanhar também por ele. Se não tiver e quiser obter, é muito bom para ajudar dentro do estudo. Então, se na ocasião em que Jesus falava, João Batista ainda vivia, como interpretar a frase, abre aspas, desde o tempo de João Batista até o presente? Segundo João, o próprio Elias, segundo João, o próprio Elias reencarnado, Jesus alude à época em que João Batista era Elias, ou seja, João Batista, a reencarnação do profeta Elias, deixando claro que ambos são o mesmo espírito em duas encarnações distintas. Jesus afirma claramente o princípio da reencarnação nesse momento, então não existe dúvida da reencarnação, era trazida nesse exato momento onde se fala que uma criatura que existe habitou no corpo em um outro momento de um outro ser. A que violência Jesus acaba se referindo nessa passagem? A violência é a da lei mosaica. Né? Lembra do olho por olho, dente por dente, as leis de Moisés para poder botar ordem naquele povo hebreu durante os 40 anos no deserto. Então, dentro do Velho Testamento, inclusive, existem inúmeras passagens que a gente ainda hoje, né, não tem como levar ao pé da letra de tão absurdo que a gente vê dentro dessas leis. Absurdo porque elas não são leis divinas, elas não são leis vinda de Deus, elas são leis para botar ordem naquele povo naquela época. Considerando-se o reino de Deus como um espaço físico reservado exclusivamente aos hebreus, a terra prometida ordenava o extermínio dos demais povos, pois, sendo infiéis, não poderiam entrar no paraíso que lhes pertencia. Então, fazendo alusão à lei mosaica, né, uma parte dela, onde existia essa pregação da violência. Desde os tempos de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência e são os violentos que o arrebatam. Então, que entendimento novo Jesus acaba trazendo sobre o que seria esse reino dos céus? Ele nos traz que o reino dos céus não é a propriedade de um único povo. Então, não era uma exclusividade do povo hebreu, mas uma herança de todas aquelas criaturas que amem tanto a Deus
quanto ao próximo segundo os ensinamentos de Jesus. Ele estabelece, então, uma nova lei. Que lei seria essa? Seria uma lei de amor, segundo a qual ela se obtém o céu, né? Então se obtém aquele espaço considerado o céu pela caridade e pela brandura, e não pela violência. Jesus acaba sendo um marco, né, na humanidade da Terra. Ele acaba trazendo uma nova compreensão do que seria o reino dos céus e uma nova forma também na convivência dos homens, baseada no amor. E a gente pega os exemplos de Jesus e fica claro isso. Quantos episódios de violência ele foi acometido e ele não devolveu com a mesma moeda. Muito pelo contrário, deixou ensinamentos justamente para oferecer a outra face e tantas outras histórias que nós conhecemos. Qual o sentido então da expressão ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir? Nesse caso, Jesus reconhecia que nem todos os que ouviam falar de João Batista e de Elias como sendo a mesma pessoa poderiam entender. Então, claro, né? Estamos falando de um povo de 2000 anos atrás, com uma cultura diferente, que não havia essa percepção, conhecimento, entendimento de reencarnação, da continuidade do espírito trocando simplesmente do corpo material, visto que o seu nível de progresso espiritual não lhes permitia ainda compreender certas verdades, coisa que depois, muito tempo depois, nós tivemos o entendimento, o esclarecimento trazido pelo Espiritismo. Outras religiões, outras filosofias também falam de reencarnação. Algumas orientais falam de vida após a morte, especificamente de reencarnação, são poucas. Item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Vamos voltar lá para o capítulo 4. Os teus mortos, abre aspas, os teus mortos viverão. Os meus, a quem tiraram a vida, ressuscitarão. Despertai e cantai louvores, vós os que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é o orvalho de luz, e arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías, fecha aspas, né? Isaías capítulo 26, versículo 19. O que isso quer dizer? Vamos entender. Essa passagem de Isaías é também bastante clara. Abre aspas, os teus mortos viverão, fecha aspas. Se o profeta tivesse querido falar da vida espiritual, e não da material, se tivesse querido dizer que os mortos não estavam mortos em espírito, teria dito, ainda vivem, e não viverão. Do ponto de vista espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois implicariam na interrupção da vida na alma. No sentido de regeneração moral, seriam a negação das penas eternas, pois estabelecem o princípio de que todos os mortos reviverão. Então, vamos dar continuidade aqui no nosso livro. Ao dizer aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo, com essa frase fica explícito o quê? Que o profeta afasta a hipótese de que estaria falando simplesmente no sentido espiritual, como é dito no Evangelho segundo o Espiritismo. Pois teria dito, então, ainda vivem e não viverão de novo. Vamos ler de novo a frase? Os teus mortos viverão, e não os teus mortos vivem. É o início da passagem de Isaías. Então, estamos falando do profeta Isaías, Velho Testamento. Deixa eu puxar aqui. É isso. Agora vamos dar continuidade pelo item 14 e 15 para a gente encerrar. Abre aspas de novo. Quando o homem morre uma vez e seu corpo separado do espírito é consumido, em que ele se torna? Tendo o homem morrido uma vez, poderia reviver de novo. Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação. João, capítulo 14, versículo 10 a 14, segundo a tradução de Sassi. Abre aspas, quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, tornará a viver?
Esperarei todos os dias do meu combate até que chegue a minha transformação. Essa é a mesma passagem pela tradução protestante de Osterwald. E agora vamos para a igreja grega. Abre aspas. Quando o homem está morto, vive sempre. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque ela voltarei novamente. Então essa é a versão da igreja grega. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nas 3 versões. Não se pode supor que Jó quisesse falar da regeneração pela água do batismo, que ele certamente não conhecia. Abre aspas, tendo um homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo? Fecha aspas, a ideia de morrer uma vez e reviver implica a de morrer e reviver não uma vez, mas muitas vezes. A versão da igreja grega ela é ainda mais explícita, se possível. Abre aspas, findando-se os dias da minha vida terrestre, esperarei, porque a ela voltarei de novo. Quer dizer, eu voltarei à existência terrena? Isso não está claro, como se alguém dissesse, saio de casa, mas a ela retornarei. Nesta guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação. Jó quis falar, evidentemente, da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera a sua mutação, a sua transformação, como diz em uma das versões. Ou seja, ele se resigna. Na versão grega, a expressão esperarei parece antes aplicar-se a uma nova existência. Ou seja, eu tenho paciência, vou esperar uma nova oportunidade. Então, abre aspas de novo. Findando-se os dias da minha vida terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Então, quando eu desencarnar, vamos colocar aqui no nosso português, né? Quando eu desencarnar, eu vou esperar. Esperar aonde? Na interpretação espiritual do Espiritismo, na erradicação. Porque a ela voltarei novamente. Eu terei a experiência da existência terrestre. Jó parece colocar-se após a morte num intervalo que separa uma existência de outra e dizer que está ali, esperará o seu retorno. Bem claro, né, essa passagem. Então, qual que é o sentido dessas 3 versões do livro de Jó? Elas acabam aludindo de forma inequívoca, ou seja, que não tem erro, a reencarnação do espírito, referindo-se tanto ao término da vida material, com o despojamento do corpo, né, quanto a essa condição de espera, que é a erradicação, enquanto aguarda uma nova oportunidade para voltar à vida, ao corpo. O que a gente pode concluir, então, que a reencarnação é um princípio recente apenas defendido pelo Espiritismo? Não. Que esse princípio da reencarnação ele está presente na cultura dos povos antigos também e em livros sagrados do Antigo Testamento. Ele foi ensinado há mais de 2.000 anos por Jesus e os antigos profetas antes dele. O Espiritismo apenas aprofunda o seu entendimento e torna acessível a todos. A reencarnação é a lei de Deus e a sua noção se perde na antiguidade. O Espiritismo vem resgatar esse conceito, esclarecendo-o melhor e colocando-o ao alcance de muitos. Então, muito claro, né? Muito claro essa parte que fala de reencarnação nesse capítulo. Na semana que vem a gente vai dar continuidade ao item 18 também do capítulo 4. Filha, pega para mim o computador. Tem 2 literaturas que eu vou trazer para vocês. Uma com certeza, a outra se der tempo. Vem cá. Obrigado. Eu vou colocar elas depois nos stories. Elas são... Uma delas é a mensagem Palavras da Vida, Palavras de Vida Eterna, de Chico, pelo Espírito de Emmanuel. E a passagem é a passagem chamada Ouvidos. Lembra, né? Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. E ela diz o seguinte: ouvidos. Toda a gente os possui. Achamos, no entanto, ouvidos superficiais em toda a parte. Ouvidos que apenas registram sons. Ouvidos que se prendem
a noticiários escandalosos. Ouvidos que se dedicam a boatos perturbadores. Ouvidos de propostas inferiores. Ouvidos simplesmente consagrados à convenção. Ouvidos de festa, ouvidos de mexericos, ouvidos de pessimismo. Ouvidos... Opa, deixa eu voltar aqui. Acabei pulando. Aqui. Então vamos lá. Ouvidos de festa, ouvidos de mexericos, ouvidos de pessimismo, ouvidos de colar as paredes. Quem nunca, né? Ouvidos de complicar. Se desejas, porém, sublimar as possibilidades de acústica da própria alma, estuda e reflete, pondera e auxilia, fraternalmente, e terás consigo os ouvidos de ouvir. A quem se reportava Jesus, criando em ti mesmo entendimento para a assimilação da eterna sabedoria. Passagem interessante, né? Porque ela acaba trazendo, claro, não só a questão da reencarnação, como é trazido no Evangelho segundo o Espiritismo, ao qual nós estamos dando sequência ao estudo, mas da questão do ouvir. Fica uma reflexão para a nossa semana. O que os nossos ouvidos estão absorvendo? O que eles estão captando? O que eu quero captar? A gente está dentro dessa inferioridade, dessa coisa ruim, na tristeza do planeta, ou nós estamos tentando buscar as coisas positivas? Estou falando de um modo global, mas tem de formas pessoais, de formas individuais. O que eu estou dando detalhe para o ouvido? Eu estou dando ouvido às coisas que me fazem mal, às pessoas que não me agregam, que não tem nada para me oferecer e eu estou dando ouvido a elas. Então, às vezes, a gente no ambiente de trabalho, entre amigos mesmo, a gente ouve lá aquele mexeriquinho, a gente retroalimenta isso. O quanto isso acaba sendo prejudicial para a gente e a gente às vezes nem percebe, porque aquilo vai virando uma bola de neve, nós vamos ficando até meio que viciados nessa questão de ouvir o que não é bom. Então, que a gente possa, como diz aqui a mensagem, estudar, refletir e ponderar e auxiliar fraternalmente para que o nosso ouvido seja um ouvido puro. Não vai ser totalmente puro, né? Estamos muito longe disso, mas que nós consigamos controlar esse conteúdo que nós estamos ouvindo. E para a gente encerrar, outra mensagem que eu trago para vocês está no livro Parábolas e Ensinamentos, Parábolas e Ensinos de Jesus, do livro de Caibar Schutel. O capítulo é a reencarnação ou a pluralidade das existências corpóreas. E ele fala o seguinte: a reencarnação é um dos princípios fundamentais do cristianismo. A ideia que João Batista era o espírito de Elias reencarnado tornou-se tão firme nos discípulos de Jesus que não admitiam absolutamente dúvida a respeito. E é de notar que o Senhor não dissuadiu seus discípulos desse pensamento. Ao contrário, confirmou categoricamente, abre aspas, se vós quereis bem compreender, João Batista é o Elias que há de vir. Fecha aspas. E o mestre ainda acrescenta, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, você quer acreditar nisso? Acredite. Essa é a verdade. No tempo de Jesus, como só ia acontecer, havia muita gente sem ouvidos para ouvir essas coisas. A palavra do Nazareno era, pois, dirigida unicamente a quem tinha ouvidos para ouvir, e eram tão poucas pessoas, né? Além disso, a reencarnação das almas, dissemos noutro capítulo desse livro, é a glorificação da justiça divina, ao passo que a doutrina da vida ao passo que a doutrina da vida única destrói todos os atributos do Criador. Ou seja, a justiça divina, a reencarnação, ela acaba sendo o fiel da balança. Dá todo sentido à questão das múltiplas reencarnações, na questão da pluralidade das existências e dos mundos. Nós entendemos dentro dessa justiça, porque existe
as misérias dos mundos, por que existem as diversidades, inclusive as quais nós passamos. A reencarnação, além disso, essa doutrina salienta as qualidades boas ou más como peculiares ao espírito e não ao corpo, e diz que, pelo progresso, os bons ficarão ainda melhores e os maus se tornarão bons, dependendo das aquisições do trabalho que cada um de nós desenvolve em benefício de si próprio. O corpo não é mais que um agente, um instrumento para a manifestação dessas qualidades. Ao deixar o corpo, o espírito leva consigo tudo que é bom ou mal, e durante as sucessivas reencarnações ele se depura, expurgando a maldade e aperfeiçoando-se na bondade. O espírito é semelhante a um operário que empreita uma obra, e o corpo é um instrumento que ele usa para executar o serviço. Quando perde ou quebra a ferramenta, o operário adquire outra ou outras até executar a obra. O espírito, quando o corpo morre, toma outro corpo ou outros corpos, tantos quantos sejam necessários para terminar a tarefa. Que exemplificação maravilhosa, né? Perfeita. Acho que vai virar postagem isso aqui. O supremo artifício do universo dá a seus operários tantos instrumentos, tantos corpos, quantos sejam necessários para que eles cumpram suas missões. Bonita doutrina, dirão uns. Belos ensinamentos, dirão outros. Mas tudo isso não passa de palavras, palavras que soam bem, mas somente palavras. E perguntarão, abre aspas, se assim fosse, certamente nos lembraríamos da nossa existência ou das existências passadas. Responderemos também com uma interrogação. Quem pode penetrar nas profundezas do subconsciente? A faculdade da memória tem sido assunto de estudo de filósofos de todos os tempos. E atualmente, embora muita luz se tenha feito sobre essas dobras obscuras da consciência, a faculdade da memória tem seus caprichos que só depois de evoluirmos muito poderemos descobrir. Por exemplo, nesta mesma existência alimentamos-nos no seio materno e não nos recordamos deste ato por nós mesmos praticados. E isso é bastante curioso. Se não lembramos, quiçá, das coisas que aconteceram na nossa infância, na nossa primeira infância, que dirá de outras vidas, né? Então é muito limitado, inclusive, esse intelecto que nós temos, a mente, a memória que nós temos, que esse corpo físico hoje suporta. E mesmo depois de adultos, decoramos um discurso, uma poesia que recitamos numa reunião e no correr dos anos esquecemos-nos das palavras, das frases e até do tema sobre o que versou aquela dissertação. Há fatos que ocorreram na nossa vida de que não temos a mais leve recordação. Eu sou testemunha disso. A minha esposa vira e mexe, fala assim, você lembra disso? Lembra quando a gente foi na casa de fulano de tal, 17 anos atrás? Eu o quê? Nem lembro quem é a pessoa, quanto mais a casa dela. Não, ela conta com detalhes, né? Não, a casa era assim, assim, assado, tinha tais pessoas naquele lugar. Eu não vivi isso. E vira e mexe eu falo isso, brincando, né? Mas é muito curioso. Cada um consegue suportar uma carga de memória diferente do outro, né? A minha é definitivamente péssima. O esquecimento do passado é necessário ao nosso bem-estar presente e ao nosso progresso. Permite ação mais livre e nos ensina a passar mais suavemente pelas provas que nos submetemos. Se todos conservassem a lembrança das existências passadas com a nitidez que se deseja, essa lembrança, como é natural, associar-se-ia à recordação de todas as pessoas com que vivemos e ficaríamos conhecendo não só a nossa vida anterior, como a de todos que nos cercam, principalmente se os seres com quem convivemos tivessem convivido conosco na vida anterior. E é isso, gente. Aula muito rica hoje, né? Conteúdo muito bom para a gente refletir, para a gente se inspirar, para a gente não perder. É toda a base do espiritismo. Quando a gente fala de reencarnação, é toda a estrutura... Pega para mim, por favor, filha. É toda a estrutura que o espiritismo possui para dar continuidade ao resto do conteúdo que a gente vai estudar, conhecer, né?
um dos véus principais tirados pelo Espiritismo é justamente a da vida após a morte, e muito mais do que a vida após a morte, de tudo que acontece depois dela, que deve ser tão grande, tão rico e tão intenso que nós não temos capacidade nenhuma de poder absorver esse tipo de conteúdo. Senão, imagina, a gente piraria, né? Então é muito bom esse esquecimento, justamente para que a gente consiga dar foco à atual encarnação, dar foco ao que a gente tem que fazer nessa vida, com a consciência que a gente tem hoje, com o aprendizado que a gente tem hoje, e que nós possamos carregar isso em nossa HD virtual para as próximas encarnações. Não que a gente vá lembrar desses momentos que nós estamos vivendo, mas que vai ficar nas lembranças, em nossos sonhos nós podemos resgatar esse tipo de conteúdo entre encarnações, e conhecimento adquirido não é conhecimento perdido. Então nós levaremos isso sem sombra de dúvida para outros momentos, seja nessa vida ou sejam em outras. Queria muito agradecer a presença de todos que estão chegando. Eu, Vinícius Martel, dando boa noite. Essa leitura que eu fiz agora, Vinícius, é do livro Reencarnação e... Filha, pega de novo. Ah, não, tá aqui, tá fácil na minha mão. Né? Pegar o computador, não precisa. O nome do livro é Parábolas e Ensinos de Jesus. É de Caibar Schutel. E o capítulo que eu li é Reencarnação ou Pluralidade das Existências Corpóreas. Tá bom? Eu peguei um PDF dele, então vocês poderão encontrar esse texto ou esse livro facilmente navegando pela web. Queria mandar um abraço para todos que entraram, para aqueles que sinalizaram, que estou resgatando as primeiras mensagens, a Valéria ali do Otimismo Espírita, dando boa noite, a Zé Grisalho, meus domingos ficaram maravilhosos, que bom. Eu também sinto muita... não só alegria, mas sinto mais completo o dia, né? A semana que se encerra, a semana que se inicia, como se fosse um ciclo, e a gente acaba fechando e abrindo esse ciclo a partir do momento que a gente faz o Evangelho no Lar. Eu também, antes de começar esse projeto, estava com o Evangelho no Lar bem preguiçoso, digamos assim, e fazer ele em formato de live, depois jogar para o YouTube, não só auxilia quem está acompanhando, claro, mas auxilia primeiramente a minha pessoa, porque querendo ou não eu estou trazendo conhecimento, trazendo proteção ao meu lar, à minha família e tudo mais. E quem estiver fazendo, acompanhando a mesma coisa. Boa noite para o Samuca, para o Acervo Espírita, acompanhando de Bauru, olha que bacana, a Gabi do Cientista, como eu falei lá no começo, do Rio de Janeiro. Bem, gente, eu estou aqui no norte do Mato Grosso, estou falando de Sinop, terra que eu estou há 1 ano e meio, vim de São Paulo para cá e começando esse projeto novo dentro do Terceira Revelação. Queria que vocês comentassem de onde vocês são, para a gente interagir, entender um pouco mais quem são as pessoas que estão acompanhando de todo esse país, todo esse Brasilzão. Isso é muito gostoso, essa troca de energia, essa troca de conhecimento que a gente tem, ela não fica estagnada num só lugar. Nós não precisamos de um só lugar nesse caso, né? E aí a hora que a pandemia diminuir, parar, a hora que tiver vacina, a gente pode voltar aos nossos centros espíritas, voltar às palestras, aos trabalhos que a gente tem, e paralelamente a gente consegue dar continuidade a essas ações via web, que são muito ricas. O Guilherme do Maranhão, cara, que bacana, muito bom ter você aqui. Samuca vem lá do ABC Paulista, a Solange também, Solange Gamboa, um grande beijo para ela, minha amiga de Santo André, a Bia Carvalho de BH, olha que bacana, beijão para Minas, toda a galera que está assistindo, como a Maria Rai de Poços de Caldas, olha, Sleepless, Recife, muito bom, o pessoal do Aula Espírita também é de Recife, gente muito boa, e a Adri Coelho, minha querida aqui de Sinop,
está nos acompanhando também. E é isso, gente. O Evangelho de hoje, então, a gente vai encerrar com nossas vibrações. Lembrando que semana que vem a gente vai encerrar esse assunto de reencarnação, só que dessa vez nós vamos falar da reencarnação relacionada aos laços de família, que é uma coisa que pega para muita gente, né? Quem aqui não tem um atrito em casa? Quem não tem aquele espírito que às vezes a gente chama de ovelha negra, às vezes somos nós também, né? Mas que a gente tem discórdia, causa briga, gera briga. Por que isso acontece? Vamos falar um pouco sobre essas questões familiares ligadas aos laços e a ótica do Espiritismo mediante a reencarnação. Muito bom. Sônia Palhano, do Rio Grande do Sul. Muito bem. Ó, Olinda, muito legal. Maravilha, gente. Vamos então fazer as nossas vibrações. Pode ligar a luz, gata. Por favor. Obrigado. A minha pequena está aqui fazendo companhia pra gente hoje. Então, vou pedir para que vocês possam fechar os olhos de vocês. Que vocês novamente se posicionem confortavelmente onde vocês estejam. Fechem os olhos se quiserem. E que possamos, nesse momento, depois desse aprendizado, oferecer aquilo que temos de melhor. Nosso melhor sentimento, nossa melhor energia. Que a gente possa centralizar na palma das nossas mãos e oferecer para a espiritualidade que nos acompanha nesse momento, para que ela distribua e faça o encaminhamento dessas vibrações. Que nós possamos vibrar primeiramente pelo bem universal, pelo planeta Terra e por todos os povos que vivem em guerra, passam por fome, misérias. Vibremos pelo Brasil, por essa pátria bendita, por Brasília, pelos dirigentes desta nação, que possam tomar as melhores decisões em prol do povo. Vibremos as pessoas que sofrem nos leitos dos hospitais, nos cárceres, em suas casas, nas ruas. Vibremos aos profissionais da saúde dedicados no combate à Covid-19, aos espíritos que estão em busca da melhora através da vacina. Possamos vibrar também por aquelas pessoas doentes nas UTIs e aquelas que desencarnaram. Vibremos as pessoas que não puderam estar acompanhando esse Evangelho neste momento. Aos nossos familiares, que cada pessoa em nossa casa possa ser envolvida em muito amor nesse momento. Pedimos, inclusive, para que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes possam cuidar e fluidificar as nossas águas. E pedimos uma permissão especial para que a espiritualidade possa enviar para nós. Que possamos ter as nossas energias recarregadas, as nossas baterias prontas para os desafios terrenos, para mais uma semana. Ainda deixamos uma vibração especial para que a espiritualidade possa enviar aonde for necessário. E assim agradecemos ao Pai, mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui. Que possamos estar envolvidos em sua luz, que ela possa nos abençoar ao longo dessa semana e que possamos estar protegidos contra todo e qualquer mal. E que assim seja. E assim damos por encerrado o Evangelho desta noite. Eu fico muito feliz com a companhia de vocês, com a interação de vocês. Semana que vem tem mais. Qualquer dúvida, manda uma mensagem no direct, a gente bate um papo, tá bom? Beijo no coração de todos, uma ótima noite, uma ótima semana e até domingo que vem.